A Verdade Sufocada, parte 56. Em Brasília. Pessoal, hoje especificamente está tendo uma promoção aqui do lado de casa, tá ligado aqui um som aqui, o pessoal tá fazendo as promoções. Então pode ser que dê uma vazada no áudio aí, ok? É uma agropecuária que tem aqui, tá fazendo umas promoções, tem música, o cara tá falando lá, tá certo, o pessoal tá trabalhando aí para sobreviver. Mas nós vamos continuar mesmo assim, ok? Não esquece de deixar o like, tá? Por favor aí, o pessoal que assiste os vídeos aí, deixa o like para que o vídeo suba de relevância, tá bom? E apoie o canal aí da forma como vocês acharem possível, tá bom? Muito obrigado, vamos lá. Tópico: em Brasília. Em novembro de 1973, com a saída do comandante do 2º Exército, General Humberto de Souza Melo, aceitei o convite para ser instrutor na Escola Nacional de Informações em Brasília. Seria uma vida nova, mais calma. Descansaríamos um pouco da tensão diária que passamos nesses 3 anos e 5 meses em que comandei o DOI. A saída de São Paulo, onde vivemos 4 anos e onde fizemos tantos amigos e estávamos tão ambientados, nos angustiava um pouco. Além disso, naquela época, Brasília era considerada por muitos como um lugar ruim para se viver. Foram muitas as despedidas, iniciava-se uma nova fase de nossas vidas. O militar e sua família estão sempre começando uma vida nova, fazendo novos amigos, ambientando-se em novas situações. A cidade era fria, esquisita, não se via gente na rua. O silêncio da noite nos incomodava, tão acostumado estávamos ao burburinho da Avenida São João, onde residíamos em São Paulo, em um prédio do Exército. Há tanto tempo não tínhamos tranquilidade que aos poucos fomos nos acostumando e nos encantando com o sossego de Brasília. Durante o primeiro ano, 1974, fui instrutor-chefe do curso de operações na Escola Nacional de Informações. No ano seguinte, o general Confúcio Dalton Avelino me convidou para trabalhar no Centro de Informações do Exército, CIE, órgão do gabinete do ministro. Logo haveria mudança de governo. O general Ernesto Geisel seria eleito pelo Congresso Nacional por voto indireto para um mandato de 5 anos. Em 1975, nossa felicidade foi completada com a chegada de nossa segunda filha, Josita, sonhando em morar numa casa. Falava sempre em comprar um terreno no lago. Para realizar esse sonho, decidimos viver apenas com os vencimentos de um tenente-coronel. Minha mulher começara a trabalhar na Ródia como promotora de vendas. Seu salário e a gratificação de gabinete que eu recebia eram guardados para a compra do tão sonhado terreno. No Lago Sul não podíamos nem pensar. Estava fora de nossas posses. Finalmente, depois de várias indas e vindas, encontramos um terreno no Lago Norte que, com nossas economias e um pequeno empréstimo no Banco do Brasil, conseguimos comprar. É verdade que para localizar o terreno, tivemos de pagar um funcionário da Terra Cap para demarcá-lo, pois não tinha rua aberta por perto. Aí começaram novos sonhos. Minha mulher passava as horas vagas desenhando as plantas de nossa futura casa. Pago o empréstimo, mas sem nenhuma possibilidade de construirmos, surgiu a oportunidade, por intermédio da cooperativa habitacional Marechal Bittencourt, de comprarmos na planta um apartamento na SQS 115, no plano piloto, por sugestão do nosso primo por afinidade, Coronel João Mancini. Após enormes dificuldades, conseguimos pagar a poupança. O restante seria financiado pelo Banco Nacional de Habitação, BNH.
Os sonhos da casa continuavam para minha mulher, enquanto o edifício ia subindo e nos dividíamos entre a casa de Joseita e o meu apartamento. O trabalho de minha mulher na Ródia era desgastante. Ela tinha de fazer pequenas viagens e ir a convenções em São Paulo e Goiânia. Inscreveu-se em um concurso para o recém-criado Prodazem, Centro de Processamento de Dados do Senado. Foi aprovada e, com a posse, pediu demissão da Ródia. Agora tínhamos mais tempo para a família. Ela não viajava mais e eu, no CIE, me dedicava mais a ela. Em setembro de 1977, o apartamento ficou pronto e o Banco do Brasil, que estava transferindo funcionários para Brasília, quis comprar o prédio. Finalmente, em 1977, Joseita realizaria seu sonho. Com o ágio do apartamento mais o terreno, que demos como parte do pagamento, compramos, financiada pelo BNH, uma casa no Lago Norte, que aos poucos, ao longo desses quase 30 anos, viemos reformando. Planejamos nossa mudança para dezembro, mas, como veremos, nossos planos de quase 4 anos seriam modificados. Nem chegamos a morar na casa. Governo Ernesto Geisel, 15/3/74 a 15/3/79. Ernesto Geisel nasceu em 3/8/1908 em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Aos 13 anos foi para o Colégio Militar de Porto Alegre. Ao concluir o equivalente ao atual segundo grau, foi matriculado na Escola Militar do Realengo, sendo declarado aspirante a oficial do Exército em 1928. Apoiou a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder, e lutou contra a Revolução Constitucionalista de 1932. Foi adido militar no Uruguai, e chefe da Seção de Informações do Estado-Maior do Exército, participando ativamente da Contra-Revolução de 31 de março de 1964. Foi chefe do Gabinete Militar da Presidência da República no governo Castelo Branco, ministro do Superior Tribunal Militar e presidente da Petrobras no governo Médici. Eleito presidente da República em 15 de outubro de 73 pelo Congresso Nacional, onde o partido do governo, quase 10 anos após a Revolução, a Contra-Revolução, possuía uma ampla e combativa maioria. Geisel assumiu o mandato em 15 de março de 1974. Recebeu o governo com a guerrilha urbana bastante atenuada, com as organizações marxistas-leninistas que optaram pela luta armada, militarmente derrotadas e politicamente desarticuladas, tendo muitos subversivos refugiados no exterior, outros presos e alguns mortos. O seu governo foi pautado pelo binômio desenvolvimento com segurança, visando ao retorno à democracia plena a partir de uma distensão lenta, gradual e segura, ao mesmo tempo em que se atribuía elevada prioridade para os investimentos em indústria de base e no setor energético. Sua visão prospectiva das consequências da crise internacional do petróleo em um mundo profundamente dividido e antagônico pela Guerra Fria e pelo conflito leste-oeste, levou a criar o programa Pró-Álcool e assinar o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, ambos em 1975. A crise do petróleo e a recessão mundial interferiram na economia brasileira. No início de 74, havia terminado o prazo de suspensão dos direitos políticos dos primeiros caçados pelo AI-1 em 1964, e foi permitida a propaganda eleitoral inexistente desde a edição do AI-5.
Com isso, o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, partido de oposição, teve uma expressiva vitória em alguns estados, aumentando sua bancada na Câmara e no Senado. A oposição começava a ganhar espaço, embora o governo mantivesse uma folgada maioria na Câmara dos Deputados e no Senado. O jornalista Vladimir Herzog, sob suspeita de integrar uma célula comunista, foi intimado a comparecer ao DOI-CODE do Segundo Exército. Ao apresentar-se, foi detido para interrogatório. Depois de prestar depoimento, deixado só em uma cela, suicidou-se no dia 25/10/1975, com o cinto do macacão que usava. Em 1976, a Lei Falcão alterou a propaganda eleitoral, impedindo que ela fosse feita ao vivo, no rádio e na televisão. Em 22 de agosto de 1976, Juscelino Kubitschek morreu em um acidente de carro na Via Dutra. O corpo, trazido para Brasília, foi aclamado pelo povo, o mesmo acontecendo em Minas Gerais. Nas eleições municipais de 15 de novembro de 1976, a Arena saiu vencedora, elegeu 3.176 prefeitos e o MDB 614. Em dezembro de 76, João Goulart faleceu em sua fazenda, em Mercedes, na Argentina, sendo o corpo sepultado no cemitério São Borja, Rio Grande do Sul. No dia 1º de abril de 77, o governo Ernesto Geisel assinou o ato complementar número 102, que colocou o Congresso em recesso por 14 dias, permitindo a reforma do Poder Judiciário e a aprovação pelo Executivo das medidas políticas contidas no chamado Pacote de Abril, que, dentre outras, mantinha as eleições indiretas para governadores e para 1/3 dos membros do Senado. Ampliava as restrições da Lei Falcão e aumentava para 6 anos o mandato do sucessor de Geisel. Em 21 de maio de 77, Carlos Lacerda morreu no Rio de Janeiro. No início de outubro de 77, foi divulgado na imprensa e no Congresso Nacional um documento assinado pelo general Fernando Belfort Betlen, o comandante do Terceiro Exército, com críticas ao governo. No dia 12 do mesmo mês, o general Silvio Frota, ministro do Exército, foi demitido pelo presidente Geisel, que surpreendentemente convidou para substituí-lo o general Betlen. Começava a surgir a ideia de novos partidos apoiada por Geisel e que acabaria com o bipartidarismo vigente, Arena e MDB. Em 31 de dezembro de 1977, Geisel comunicou formalmente que o general João Batista Figueiredo, chefe do SNI, seria indicado pelo governo candidato à sucessão presidencial. No dia 8 de abril do ano seguinte, foi homologado pelo Arena o nome do general João Batista Oliveira Figueiredo para candidato às eleições presidenciais de 15 de outubro deste mesmo ano. O general Figueiredo foi eleito com 355 votos, contra 225 do general Euler Bentes Monteiro, candidato do MDB. Geisel continuava a preparar a volta à normalidade democrática. Em 31 de dezembro de 78, revogou o AI-5, dando um grande passo para a redemocratização plena do país, restabelecendo todas as liberdades fundamentais, inclusive a liberdade de imprensa. Sob a liderança de Luiz Inácio da Silva, começavam a acontecer, após 1964, as primeiras greves de metalúrgico em São Bernardo do Campo. Despontava no sindicalismo a figura de Lula.
Operário com o primeiro grau incompleto. Empolgado com a ideia de novos partidos, Lula participou das articulações para criar o Partido dos Trabalhadores, PT, fundado em 1981 e registrado no Superior Tribunal Eleitoral em 10/2/82. Quando é que foi o assalto mesmo no Ademar de Barros, João? Você lembra? Aquele lá que levou 20 milhões, 2 milhões e meio, né? Quanto é que foi a soma, João? É só pra saber. Um final feliz. Em 1976, eu chefiava uma seção de operação do CIE. No mês de outubro, o general Antônio da Silva Campos, meu chefe, recebeu do general Reinaldo Melo de Almeida, então comandante do Primeiro Exército, um preocupante telefonema. Segundo o general Reinaldo, uma presa do PCB tinha tentado suicídio, procurando se enforcar com uma meia amarrada ao pescoço. Ela temia que ocorresse um novo caso Herzog. Por sorte, a cela era monitorada e o agente que vigiava ouviu um som diferente, como se fosse um ronco. Dado o alarme, o pessoal de serviço correu à cela e encontrou-a quase morrendo por asfixia. Cortaram a meia, que apertara o pescoço, que ficou com uma grande marca. Foi difícil acalmá-la. Repetia seguidamente que queria morrer. O general Reinaldo pedia a presença de um oficial do CIE para ajudar numa solução para o problema. Fui designado para a missão e no dia seguinte viajei. No mesmo dia, viajei ao Rio de Janeiro. Lá chegando, fui direto ao general Reinaldo, com quem conversei longamente. Dessa conversa participou o general Leônidas Pires Gonçalves, seu chefe de Estado-Maior, e o E2. Imediatamente fui para a sede do DOI-CODE do Primeiro Exército e naquela mesma noite já conversava com a presa. Foi uma longa conversa que se estendeu até a madrugada. Pedi que se acalmasse e não quis mais que não mais tentasse o suicídio. Prometi que no dia seguinte lá estaria para continuarmos. Cumprindo a promessa, às 8 horas já estávamos conversando. Nesses diálogos descobri o carinho e a saudade que ela tinha da mãe. Seu sonho era poder cuidar dela, que já estava com idade avançada. Desejava atentamente passar com a mãe os últimos anos da vida dela. Falou-me de seu filho casado e de seus netos. Creio que ela em mim via uma pessoa amiga, preocupada com seu estado de saúde e que queria o melhor para ela. Depois que adquiri sua confiança, ela me deu os endereços e os telefones do filho e da mãe. O filho residia numa casa, num bairro da Zona Norte, Rio de Janeiro. Não tenho certeza, mas creio que era professor universitário. Sua mãe morava num edifício, numa rua calma e tranquila, na Praia do Leme. Depois de alguns dias, fui ao general Reinaldo e sugeri levá-la ao filho e depois, com ele, entregá-la à mãe. O general concordou com a proposta. Saí à procura do filho, telefonei e marquei um encontro na sua própria residência. Passava das 19 horas quando lá cheguei. Ele e a esposa estavam assustados e com medo. Penso que não acreditavam na história que eu contara pelo telefone a respeito da mãe. Talvez pensassem que eu estava mentindo e usando um artifício para localizá-la e prendê-la. Conversamos na calçada da casa. Não me convidaram para entrar. Enquanto conversamos, alguns vizinhos, talvez avisados pelo casal, nos espreitavam de longe. Disse-lhe tudo o que tinha ocorrido com a mãe desde que fora presa. Esclareci que as autoridades haviam tomado a decisão de colocá-la em liberdade, desde que se comprometesse a não mais manter contato com seus antigos companheiros
de militância subversiva. Pedi-lhe que contasse o que estava acontecendo para sua avó. Marcamos um dia para o reencontro da presa com seus familiares. No dia previsto, pela manhã, saímos do DOI-CODE e nos encontramos com seu filho na praia de Ipanema. Dali rumamos os três para a Praia do Leme, onde finalmente ela abraçou a mãe. Foi um encontro emocionante. Durante algum tempo permanecemos em contato com ela. Procurávamos observar seu comportamento e ver se de fato ela estava agindo conforme prometera, abandonando a subversão e vivendo somente para a família. Algumas vezes fomos em companhia de um oficial das operações do DOI visitá-la. Moravam num apartamento muito grande, confortável, e sua mãe era gentilíssima. Uma senhora agradável que estava sempre com um sorriso nos lábios. A filha também estava radiante com a nova vida, com a liberdade e a felicidade de poder viver legalmente, abandonando para sempre a vida infeliz da clandestinidade. Por questões de ética e em respeito à família, não vou revelar seu nome. Para que não julguem essa história como uma ficção, cito alguns dados que seus ex-comandantes de subversão, entre eles o historiador Jacob Gorender, a identificam. Caso ela esteja viva, deve ter aproximadamente uns 80 anos. Codinome Hilda ou Isa, inicialmente pertencia ao PCB. Sempre atuou no Rio de Janeiro. Em 1/10/1967, num sítio em Niterói, participou da primeira reunião nacional da Corrente Revolucionária. Nos dias 11 e 12 de abril de 68, participou da Conferência Nacional da Corrente Revolucionária, que fundou o PCBR. Naquela ocasião, foi eleita membro efetivo do Comitê Central. Em junho de 1968, juntamente com Armando Teixeira Frutuoso, Geraldo Soares, Manuel Jover Teles e Roberto Martins, ingressou no PCdoB. Foi presa pelo DOI-CODE do Primeiro Exército em outubro de 76, num aparelho em Vila Valqueire. No 16º Grupo de Artilharia da Campanha. Com a queda do gabinete do general Frota, inclusive dossiê do qual eu era chefe da seção de operações, novamente minha vida iria mudar. Exonerado do gabinete, fui nomeado para comandar o 16º Grupo de Artilharia da Campanha, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Foram por água abaixo os sonhos de morar em nossa casa. Em janeiro de 1978, começamos nova vida. Chegamos à nossa nova casa, situada em uma esquina. A residência do comandante era acolhedora. Tinha um pequeno jardim, excelentes vizinhos e lá vivemos 2 anos maravilhosos. Parte das instalações do quartel era de madeira e já bastante antiga. O pessoal excepcional compensava as deficiências das instalações. O material excelentemente conservado, 95% das viaturas disponíveis e os obiciros 155mm, todos prontos para cumprir. Os obuseiros 155mm, todos prontos para cumprir sua missão. O local era aprazível, no alto de uma pequena elevação e com muita vegetação. Sentia-me realizado como oficial do Exército, comandando uma unidade da minha arma, a artilharia, em uma cidade ótima, com um povo acolhedor, alegre, e no Rio Grande do Sul. O grupo estava sempre na ponta dos cascos, a instrução ministrada com grande vigor. Nos exercícios em campanha com tiro real, nós recebíamos elogios de nossos comandantes de artilharia divisionária.
Trouxemos as autoridades civis, a sociedade local e a família dos soldados, praças e oficiais do quartel. O aniversário da Contra-Revolução de 31 de março, o Dia da Artilharia, o aniversário do 16º GAC, o Dia do Soldado, Dia da Independência, o Dia do Reservista, eram comemorados com o quartel cheio de civis. Nesses dias, depois da solenidade militar, cada uma das 4 baterias recebia seus convidados. À noite, nessas mesmas datas, recebíamos a comunidade civil e militar para um jantar. O Natal era uma festa, com Papai Noel, uma grande árvore de Natal e presentes para as crianças. Seguido de uma festinha no rancho do grupo. A reunião mais emocionante para mim foi no último ano de meu comando. Divulgamos por meio dos jornais das cidades próximas um convite a todos os reservistas do 16º GAC para que, no dia do aniversário do grupo, viessem ao quartel matar a saudade. Naquela manhã começaram a chegar os antigos artilheiros. O quartel ficou cheio, jovens recém-saídos, senhores de cabelos brancos. As cenas foram as mais emocionantes. Companheiro que serviram juntos há 46 anos. Companheiros de turmas recentes, todos se abraçando, lembrando de seu tempo de soldado, alguns com lágrimas nos olhos. Nesse dia, cheguei cedo ao quartel. Levei, como sempre, minha mulher e minhas filhas para participar das festividades. Quando chegamos ao portão de entrada, vi um senhor bem idoso que me parecia perdido naquele burburinho. Saltei do carro para auxiliá-lo. Nas suas mãos, um amarelado certificado de reservista atestava sua passagem naquela unidade. Bom dia! Sou o Tenente Coronel Ustra, comandante do grupo. O senhor veio para a festa? Sim, li o seu convite nas últimas notícias militares do Correio do Povo de Porto Alegre e resolvi comparecer. Ótimo! O senhor não quer ir no carro comigo? Não, prefiro ir a pé. O senhor não deve saber, mas há 46 anos passados, eu, como soldado, acampei aqui neste lugar, numa barraca, e auxiliei a levantar este quartel. Eu vi este quartel nascer. Às vezes passava por aqui o primeiro, com os meus filhos, e depois com os meus netos. Há alguns meses eu estacionei o meu carro aqui perto e fotografei a entrada do grupo. Depois desses 46 anos, esta é a primeira vez que eu vou pisar neste solo. Desculpa. Prefiro, portanto, subir a pé essa colina. Pois eu vou com o senhor. Vamos os dois relembrar juntos os tempos de soldados. Nesse dia, o quartel foi deles. Eram mais de 600. Cada um recebeu uma boina azul, a cor da artilharia, com um distintivo do 16º GAC. Entraram em forma e a festa foi deles, que desfilaram com incontinência o general reformado Marcos Cruxin, o mais antigo entre os ex-comandantes presentes. O hino nacional e a canção de artilharia explodiram naqueles peitos vibrantes. Depois, como se o tempo não houvesse passado, eles, seguidos pela nossa tropa, desfilaram pelo quartel com banda, de boina e tudo que tinham direito. A cadência, a princípio incerta, logo se tornou uniforme. Se naquele tempo eu me emocionei imaginando o que eles sentiam, hoje, na reserva, não imagino. Sinto toda a vibração e a saudade daqueles soldados quando participo de uma solenidade em um quartel. Terminada a solenidade militar, no rancho dos soldados, por ser o mais amplo, médicos, carpinteiros, advogados, dentistas, operários, funcionários públicos,
as mais diversas profissões se acotovelavam para, entre um guaraná, um pastel e um cachorro-quente, relembrar a vida na caserna. Foram 2 anos inesquecíveis, dos quais tenho as mais gratas lembranças. São Leopoldo é uma cidade gostosa, limpa, com muitos descendentes de alemães, e lá passamos anos excepcionais. Minhas filhas frequentavam as colônias de férias do quartel e aprenderam muito, desde cedo, o respeito ao exército, e exemplo dos seus pais, passaram também a amá-lo. Além disso, eu estava perto de Santa Maria e podia visitar meus pais com frequência. O tempo do comando é o coroamento da carreira de qualquer oficial, além de estar assoberbado com os problemas operacionais e administrativos de sua unidade, se envolve com os problemas de seus comandados e, às vezes, até dos familiares. Nesse período se solidificaram grandes amizades. Até hoje, mantendo amizade com ex-soldados, cabos, sargentos, oficiais e generais, que foram meus grandes comandados no 16º GAC, em São Leopoldo.